O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, suspendeu neste domingo a lei que criou o piso da enfermagem. Entenda bem os detalhes da decisão do ministro com Catiúcia Sotomayor. Ao suspender a criação do piso da enfermagem, o ministro Luiz Roberto Barroso citou o risco de diminuição na qualidade do serviço por conta da possibilidade de demissões em massa e de sobrecarga na rede de saúde, que não teria condições de arcar com os custos gerados pela nova lei. O ministro definiu em decisão monocrática neste domingo um prazo de 60 dias para o detalhamento do impacto financeiro do piso da categoria. Órgãos dos governos federal, estaduais, municipais, conselhos e entidades da área de saúde devem apresentar informações sobre possível dificuldade de atendimento e redução na qualidade do serviço prestado, indicando, por exemplo, informações sobre situação financeira, dados sobre empregabilidade e qualidade dos serviços de saúde, para o STF avaliar o risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. A decisão liminar, ou seja, provisória de Barroso, será agora submetida ao plenário virtual do Supremo, para que os demais ministros analisem a questão. A determinação atende à Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, que argumenta que o piso é insustentável, afetando principalmente hospitais públicos, santas casas e hospitais ligados ao SUS, o Sistema Único de Saúde. Na decisão, Barroso diz que as entidades privadas que tenham condições podem e devem implantar o piso. Barroso argumenta que as circunstâncias apontadas por ele não significam que o valor não seja justo e que as categorias beneficiadas não mereçam a remuneração mínima. O presidente Jair Bolsonaro sancionou em 4 de agosto o piso salarial da enfermagem, que estabelece aos profissionais contratados pelo setor público e pelo setor privado nas regras da CLT um mínimo de R$ 4.750. E isso serve de referência para o cálculo dos demais salários da área. Técnicos de enfermagem ganhariam ao menos 70% do valor definido para piso e auxiliares de enfermagem e parteiras 50%. O tema teve repercussão no Congresso Nacional. O senador Fabiano Contarato, que foi relator do projeto no Senado, lamentou a suspensão do piso da enfermagem, dizendo que o STF não pode desprezar lei e emenda à Constituição aprovados por amplíssima maioria do Congresso. E também disse que vai recorrer da decisão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse respeitar as decisões judiciais, mas não concordar. Afirmou que os enfermeiros podem contar com ele para a manutenção do que foi decidido em plenário. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, James Francisco Pedro dos Santos, disse que a decisão pegou a categoria de surpresa. Nós tivemos a nossa sanção da Lei Complementar 14.434, onde foi votado depois de uma PEC, mostrada toda a constitucionalidade. Nós sabemos que na decisão cautelar do ministro Barroso, ele não questiona a constitucionalidade da nossa lei, mas ele questiona coisas que já haviam sido discutidas e que foram apresentadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, em todas as respostas que foram enviadas da ADIM. Então entendemos que esse é um movimento do lobby muito forte dos patrões e que nesse momento questionaram a constitucionalidade da nossa lei e, é claro, conseguiram essa medida cautelar para que o ministro Barroso possa fazer, mais uma vez, a oitiva com todos os envolvidos. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pivato, considera a decisão de Barroso um erro. Inclusive, aprovamos no dia 18 de agosto a recomendação 027, onde pedimos a rejeição pelos ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal a ação impetrada pela Confederação Nacional de Saúde, CN Saúde. Continuamos dialogando com as entidades de enfermagem e tudo faremos para que o piso seja efetivado o mais rapidamente possível, porque isto é justiça aos trabalhadores e trabalhadoras desta categoria tão importante para o povo do nosso país. O piso seria pago pela primeira vez nesta segunda-feira. De Brasília, Catiúcia Sotomayor.
Pois é, e Diogo Schelp, a gente acompanhou por um longo tempo toda essa discussão até o Congresso aprovar finalmente esse piso mínimo de 4.750. Agora, os representantes da enfermagem se dizem bastante surpresos, estão ameaçando até mesmo greve, falando em lobby dos patrões. O que fazem agora com essa suspensão de 60 dias da lei? Paga pouco para muitos ou justo para poucos a princípio? Pois é, Adriana. O representante dos enfermeiros e enfermeiras falou muito bem. Isso aí é reflexo do lobby empresarial junto ao Supremo, justamente porque o lobby não conseguiu ser efetivo no Congresso, né? E, afim, resolveram judicializar a questão. E aí Barroso acatou com os argumentos que foram adotados, que é a questão dos repasses dos recursos, a necessidade de ter uma indicação de onde viriam os recursos que poderiam compensar, principalmente do ponto de vista da saúde pública. Mas há uma grande pressão aí também por parte dos estabelecimentos privados. Olha, uma coisa muito surpreendente é que nessa argumentação, dessa organização de hospitais e estabelecimentos de saúde, entre outros argumentos, foi usado o argumento de que, aumentando o salário dos enfermeiros, seria necessário aumentar o salário dos médicos. Ou seja, como se os médicos não pudessem aceitar que os enfermeiros ganhassem um salário um pouco mais próximo daqueles dos médicos, ainda que a gente sabe a diferença é muito grande. Esse piso salarial dos enfermeiros foi uma conquista importante da categoria, mas é claro, a questão de onde vem o recurso é importante também. Agora vai o Pacheco tentar explicar para o Barroso de onde virá esse recurso e o que foi estabelecido, o que foi discutido no Congresso para resolver esse problema. Agora, Roberto Mota, faz sentido para você ter um piso salarial dessa ordem em um país tão grande, com realidades tão diferentes, ou decisão judicial é decisão judicial e precisa ser respeitada? Olha, Daniel, os economistas há muito tempo já explicaram que o principal efeito de um piso salarial é gerar desemprego, porque tem muitas empresas, entidades que estão pagando menos e que não vão conseguir pagar esse piso. Então, neste caso, nesse sentido, o ministro Barroso tem razão. Podem e provavelmente vão acontecer demissões em massa. Agora, não é função do judiciário decidir sobre isso. Isso é função do legislativo e do executivo. O Barroso quer rediscutir uma coisa que já foi discutida no Congresso, mas o ministro Barroso não foi eleito. Desse jeito, o ministro Barroso pode querer logo declarar a extinção do Senado, da Câmara e do Executivo e deixa que tudo vai ser discutido no STF. Esse é claramente mais um episódio de ativismo judicial. O STF tem que se ater a questões constitucionais. Essa não é uma delas. Agora, eu acho que isso não tem nada a ver com lobby empresarial. Para mim, isso é claramente... aí existe claramente uma motivação política e eleitoral. Vocês já imaginaram o impacto nesse momento de uma greve de enfermeiros?